Estamos de volta aqui no Política Cruzada deste domingo e a Câmara dos Deputados instalou nesta semana a Comissão Parlamentar de Inquérito que vai investigar as invasões de terras em propriedades rurais do país e também as suas fontes de financiamento. É a CPI do MST, como ficou conhecida. São 54 parlamentares, entre membros titulares e suplentes, que integram a comissão. Um desses parlamentares é a deputada federal Ana Paula Junqueira Leão, do Progressistas de Uberlândia, com quem a gente vai conversar agora. Deputada, muito bom dia, obrigado por falar aqui ao Política Cruzada mais uma vez. Bom dia, Danilo. Um abraço para todos vocês. Como é que tá aí? Tá tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. E foi uma semana bastante intensa no Congresso Nacional, né, deputada? Inclusive com a instalação dessa CPI do MST. A senhora, que já integra a Comissão de Desenvolvimento Rural, né, do agronegócio na Câmara, também faz parte. E eu percebi que essa comissão é formada por uma bancada essencialmente ruralista. O que vocês pretendem investigar? Qual é o principal direcionamento que vocês pretendem dar na CPI do MST, deputada? Danilo, nós não somos contra a reforma agrária. Nós temos que começar deixando isso bem claro. Perfeito. Desde que ela seja feita de forma ordeira, com as pessoas que tenham vocação para a terra, que não invadam terra. Por quê? O que o produtor precisa? Segurança para poder produzir e trabalhar com calma e tranquilidade. Não dá para a gente pegar fortunas em financiamento, fazer financiamento, plantações, e daqui um pouco ter as fazendas invadidas. Porque quando se fala que vai invadir, que invade só fazenda improdutiva, a gente sabe que isso não é verdade, né? Invadiram recentemente fazendas da própria Embrapa, do próprio governo, que é fazenda de pesquisa, que é o que a gente tem de mais importante no nosso país. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é descobrir quem são os financiadores do MST, porque ele sobrevive de alguma forma. Então, esse é o nosso principal objetivo. Ana, ficou conhecido o mês de abril como um abril vermelho pela quantidade de invasões em propriedades rurais que ocorreram em todo o país, inclusive, como você destacou, em propriedades do governo, como a Embrapa. De algum modo, você atribui ao fato de o governo federal, agora, novamente, liderado pelo Partido dos Trabalhadores, o PT, do presidente Lula, ele, de certa forma, incentiva essas invasões? Ou o simples fato de o PT estar no Palácio do Planalto já dá uma sinalização para esses grupos promoverem as invasões? Eu acho que só o fato do atual governo estar no Palácio do Planalto, ele já é um incentivo, né? Quando a gente pega um presidente da República que pega o Stedley e vai embora para a China, né? Quando a gente vê uma feira de sem terra, onde passam vários ministros, e quando a gente vê uma AgriShow que não vai ninguém do governo, isso é assustador, e não é porque na AgriShow foi falado para o ministro não existiu, entendeu? Isso de forma alguma existiu. As pessoas levaram a preocupação, isso inclusive já foi pauta na FPA, levaram a preocupação do ministro que o ex-presidente Bolsonaro iria, e o do governador Tarcísio, e o ministro desistiu de ir. Ele não foi desconvidado, não existiu isso. Isso aí é balela, tá? E quando você já começa a ver as coisas acontecendo dessa forma, você já vê que tem algo errado. Nós tivemos um crescimento do último governo para esse governo que iniciou nesse período. Nós tivemos no governo passado foram 62 invasões nos 4 anos. Nos primeiros anos, nós já estamos em 58 invasões, uma coisa assim, mais ou menos. Eu não me lembro muito bem o número agora, mas é mais ou menos esse. Você já vê que tem uma diferença, que tem uma facilidade grande, né? Ana, você acredita que a CPI do MST pode, inclusive, convocar ministros do governo a prestar depoimento? Pode, não tem problema nenhum. Pode convocar, pode convidá-los. Entendeu? O ministro pode ser tanto convidado, a gente primeiro convida para ele ir. Se ele não for, aí ele passa a ser convocado. Mas primeiro ele vai ser
convidado para ir, para estar lá. Não só eles, como outras autoridades também podem ir. Uhum. Mas você já sente isso, percebe que há um ambiente desses para fazer alguma, já nessa largada inicial, alguma primeira convocação de algum representante do governo? Ou esse assunto ainda não foi tratado aí entre os membros? O assunto ainda não foi tratado. O que nós tivemos foi a reunião de instalação. A reunião de instalação instala-se os membros elegem o presidente, os dois vice-presidentes e o relator. Aí a gente abre a palavra, cada um fala um pouquinho, mas ainda não tem nenhum requerimento, não teve absolutamente nada. A gente começa a partir da semana que vem mesmo, que começa a se conversar e a decidir e definir o que vai se fazer. Porque invasão, o Danilo, ela é crime, né? Invasão é crime, a gente não pode esquecer disso, né? Se quem invade prédio público é terrorista, quem invade propriedade privada também é terrorista. Então, nós temos que ter esse cuidado. Né? Como é que a gente pode acusar alguns e os outros que continuam invadindo por todo o canto do Brasil? Na Bahia, no sul da Bahia, nós estamos com mais de 50 invasões. O pessoal está ficando desesperado. Ana, normalmente... Nós, do agronegócio, da agricultura familiar, que colocamos a comida na mesa do brasileiro. Quando você olha, quando eu falo agricultura familiar, eu me refiro aos assentados da reforma agrária, os assentados de forma ordeira. Eu me refiro ao pequeno produtor que ganhou de herança e vem cuidando daquela sua terrinha, com cuidado, com zelo. Hoje, são essas pessoas que fazem o Brasil, são essas pessoas que colocam o alimento na mesa do brasileiro. Então, o que a gente precisa? A gente precisa ter uma reforma agrária ordeira, com pessoas que realmente tenham vocação para a terra, vocação para cuidar da terra. Porque você ter uma terra não significa que você tenha vocação para cuidar dela. Né? Então, a gente precisa, sim, ter uma reforma agrária ordeira, com vocação, com pessoas com vocação para poder trabalhar naquele negócio. Ana, eu queria pular o governo Bolsonaro, que foi uma política diferente de o que a gente já tinha visto, e um pouquinho mais atrás, lá no governo Fernando Henrique Cardoso. Havia naquele governo uma política diferente para tratar, por exemplo, a reforma agrária. O governo, à época, não gostava de negociar com os trabalhadores que já tinham invadido as terras. A negociação para fazendas improdutivas ocorria no âmbito pacífico, quando não havia a invasão. Você acredita que agora está faltando o governo dar uma sinalização também nesse sentido, para frear as invasões, mas não deixar de fazer a reforma agrária, que, claro, é muito relevante para um país como o nosso? O Danilo, você me lembrou uma coisa, o Odelmo foi relator do projeto de reforma agrária. Foi um dos primeiros projetos que ele relatou, logo um projeto tão importante desse no plenário da Câmara, né? E foi muito emocionante, foi muito bonito, o projeto é muito bom. E foi naquela época onde a gente, realmente, o governo conversava, porque não adianta você invadir tem que sair. Entendeu? Você vai conversar, você vai lá, faz a sua inscrição e o governo faça isso. O governo está voltando com o MDA, coisa que eu não concordo muito bem, de novo, voltando com o Ministério do MDA. Eu acho que a agricultura ela é uma só, a gente não tem que diferenciar o pequeno do grande, o grande do pequeno, do médio, de jeito nenhum. Todos nós somos produtores, todos nós produzimos. Cabe a todos nós, um ajudar o outro na produção. Né? Se eu tenho mais condições que o meu vizinho, por que eu não posso ajudá-lo? Por que eu não posso orientá-lo? Por que eu não posso ceder para ele um técnico para olhar, que já que está vendo a minha? Né? A gente pode fazer isso. E a gente está disposto a isso. Então não precisa ter reforma agrária invadindo. Invasão não, gente. A gente precisa de uma reforma agrária ordeira. Ana, o MST já foi motivo de outras CPIs no Congresso Nacional no passado. Pelo menos duas eu estou me lembrando aqui. E não foram frutíferas, não renderam muitas coisas, a não ser disputas ideológicas muito efervescentes na Câmara. Você acredita que desta vez vai ser diferente e por quê?
Vai sim. O segundo vice-presidente, que é o Kim Kataguiri, ele inclusive no discurso dele ontem, ele falou das duas CPIs que tiveram, foi uma na Câmara e uma no Senado. Exato. Ele pegou alguns trechos relevantes que a gente pode até estar começando por eles, entendeu? Do resultado das CPIs. Eu, por exemplo, eu não sou uma pessoa que estou ali para mitar, ou para bombar, ou para agredir pessoas, de forma alguma. Eu quero achar os responsáveis. A minha forma de trabalhar é uma forma de trabalhar correta, uma forma de trabalhar com seriedade, não é para mitar, não é para fazer graça, não é para achar bonito, de forma alguma. Eu quero trabalhar corretamente. E como eu, existem vários, tá? Tem lá os que querem fazer barulho, os que querem imitar, fazer política, fazer graça, mas tem gente muito séria ali dentro que vai trabalhar muito corretamente para que a gente obtenha um resultado e chegue num denominador comum. O governo ficou muito mordido com a escolha do relator da CPI, que é o deputado federal Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente no governo Bolsonaro. Aliás, um ministro muito polêmico no governo Bolsonaro, a gente lembra dos episódios. Qual foi a sua avaliação sobre a escolha do relator? Olha, eu acho que a diretoria toda, a presidência, os vice-presidentes e o relator são pessoas de peso. Não cabe a mim fazer juízo de valor e nem julgar nenhum deles, porque eu não conheço o que aconteceu com o ministro Salles, o deputado Ricardo Salles, no processo e etc. e tal, que foi levantada por uma deputada Sami do PSOL, e que na hora começou a falar isso, eu achei até muito deselegante, porque eu acho que ali é um lugar onde a gente deve debater ideias e não agressões pessoais às pessoas, né? O parlamento, hoje, ele está partindo para um lado muito ruim, onde você agride pessoas. Eu acho que o parlamento a gente tem que voltar como ele era no passado, onde a gente debatia ideias, né? Onde a gente defendia o que a gente pensava, o nosso ideal, e não agressão às pessoas. A agressão às pessoas a gente deixa de lado. Então, eu não me sinto confortável de fazer nenhum juízo de valor nesse sentido. São deputados fortes, deputados corretos, deputados que vão trabalhar com seriedade na presidência e na relatoria da comissão. Para finalizar, deputada, qual é a sua percepção, a sua expectativa de que esse relatório da CPI do MST vai apontar? Quais são os pontos-chave que o relatório deve apresentar na sua concepção? Nós vamos buscar quem patrocina o MST. É isso que nós vamos buscar. E terminar, se Deus quiser, com as invasões de terra. Onde, fazendo aquilo que eu te falei, apoiando a reforma agrária ordeira, né? Com quem realmente tem vocação para lidar com a terra. Porque você vai em determinados assentamentos, e agora com essa questão do leite eu tenho viajado um pouco e acompanhado alguns, você chega em determinados assentamentos e você vê gente que não tem o menor talento para lidar com a terra, infelizmente, entendeu? E isso não pode acontecer. A terra tem que ser cultivada, tem que ser amada para ela poder gerar comida para a gente colocar na mesa do brasileiro. Ana Paula Junqueira Leão é deputada federal do Progressistas de Uberlândia e membro titular da CPI do MST, instalada nesta semana na Câmara dos Deputados. Deputada, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez e bom trabalho aí na CPI. Eu que agradeço, Danilo, um abraço para você e toda a equipe aí, tá?